A paz do Senhor, que Deus abençoe você, sua casa, a sua família. Eu sou o pastor Elmar Queiroz, estamos gravando mais um vídeo, muito grato a Deus por esta oportunidade e grato a Deus, a você que já faz parte do nosso canal, a você que já se inscreveu e a você que tem visto os nossos vídeos, tem deixado o seu like, tem comentado, tem compartilhado. Muito obrigado. Que Deus abençoe e recompense a todos, no nome de Jesus. Vamos à mensagem da palavra de Deus. E hoje o texto que quero ler está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, o versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Hoje, nesta mensagem, eu quero falar sobre um personagem que está entre os mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Eu quero falar hoje sobre Zaqueu. Um dia eu cheguei na igreja e eu perguntei ali na igreja se tinha alguém presente que não conhecia a história de Zaqueu. Eu perguntei, existe alguém aqui que nunca leu, que nunca ouviu nem um hino, uma mensagem, uma pregação? Tem alguém que não conhece Zaqueu? E a resposta foi que todos conheciam Zaqueu, até as crianças, todos ali presentes. Não havia nenhuma pessoa que não conhecesse a história de Zaqueu. Então eu disse o seguinte: já que todo mundo conhece a história de Zaqueu, eu quero fazer uma pergunta aqui e quero que você seja espontâneo na resposta e responda sim ou não. E a minha pergunta foi essa: Zaqueu era ladrão? E foi praticamente unanimidade. Todos responderam sim. Aí eu fiz a pergunta: baseado em que você tem tanta certeza para dizer que foi sim? E para minha surpresa, eu pude observar que a maioria absoluta das pessoas que afirmam com toda certeza simplesmente estão baseadas naquilo que ouviram, mas nunca pararam para conferir no texto se ele tem alguma base para dizer com toda certeza sim. Eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para defender Zaqueu, de forma alguma. O que eu quero dizer é que não existe nenhuma base bíblica para dizer que ele era ou que não era. Não existe. Pode ler cuidadosamente todo o texto. As pessoas, elas diziam, afirmavam que ele era um homem pecador. Mas não é só roubo que traz o título de uma pessoa como pecador. Jesus, o que ele disse? Ele chamou de perdido. Ele disse aqui, ó, o texto que eu li aqui, olha: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E no último versículo 10, está dizendo aqui, ó: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é só o roubo que faz uma pessoa se perder. E o próprio Zaqueu, no momento da conversão, ele disse o seguinte: eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se, ele não afirmou, ele diz, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou cumprir a lei, eu vou restituir quadruplicado, que era a lei judaica vigente de Êxodo capítulo 22 e o versículo 1. Mas isso é mais uma curiosidade e chamar a sua atenção
para ler a história de Zaqueu, é tão conhecida, mas leia. Bem-aventurado que lê. É importante ler, não apenas só ver, mas ler também. Se você pode ter condições de ler, leia este texto, essa história, porque ela é maravilhosa. E aí, a outra coisa que quando eu falo sobre esse assunto, é só para trazer uma advertência que vale para você e vale para mim. Muito cuidado ao afirmar sim naquilo que não temos certeza, ou também afirmar não naquilo que eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, o bom conselho para você e para mim é não dizer nada, ficar calado. Mas vamos ao mais importante na história de Zaqueu. Eu quero começar aqui parabenizando Zaqueu. Eu quero começar aqui elogiando Zaqueu. Porque não é porque uma pessoa tem muitos defeitos que não existe qualidade nele. Mesmo uma pessoa que você olha e desaprova, mas pode olhar que com certeza existe algo de positivo nesta pessoa. E o que eu posso ver aqui de positivo, de algo que eu devo parabenizar e elogiar na vida de Zaqueu, era a sua qualificação profissional. Verdade é que existe pessoas que às vezes ocupam uma função muito importante através da amizade, através de uma indicação, influência política, influência aí da própria amizade. Existem funções ocupadas por pessoas que ele está ali porque recebeu uma oportunidade para crescer, para aprender, para se qualificar. Porém, existem funções que jamais serão ocupadas por leigos. Não adianta ser amigo, não adianta ser influente, não adianta. Tem que ter esta qualificação. Vou aqui dar um exemplo. Há como uma pessoa ser contratada para ser motorista se ele não souber dirigir o carro? É claro que não, ele tem que ter aquela qualificação. Ou será que alguém vai ser contratado para pilotar um avião só porque é o amigo, só por causa de uma influência? Claro que não. Tem que ter a qualificação certa para assumir tal função. E no caso de Zaqueu aqui, é uma função que jamais seria ocupada por um leigo. Se alguém tiver dúvida, basta fazer aí uma rápida consulta aí sobre o currículo dos auditores fiscais hoje no Brasil, da Receita Federal. Dá uma olhada lá no currículo do secretário especial, até do secretário adjunto. Dá uma olhadinha lá no currículo destes homens. É graduação, pós-graduação, especializações, tanto no Brasil como fora do Brasil, ou seja, uma vasta experiência para depois ocupar um cargo semelhante ao que Zaqueu ocupou. Ele era o responsável ali pela coleta de impostos, ou seja, ele tinha uma alta qualificação na área de tributos. E nós sabemos que essa qualificação não se compra, não se ganha de presente. Tem que aprender. Então, ele foi para a escola, ele se dedicou. Então, parabéns pela dedicação, esforço e a qualificação que ele conseguiu alcançar. Este era Zaqueu. A Bíblia diz que ele morava em Jericó. Jericó, naquele tempo, era uma cidade que se destacava. Eu diria o seguinte, era uma cidade diferenciada. Ela estava na planície mais rica da Palestina, era uma exportadora de bálsamo, ou seja, era uma cidade rica. A cidade de Jericó era tão importante que o próprio rei construiu ali um palácio de inverno, ele construiu também ali um hipódromo, era ali que as pessoas se reuniam nas arquibancadas para ver as corridas de cavalo, para fazer as suas apostas. Então nós podemos afirmar através desses relatos históricos que a cidade de Jericó era uma cidade rica, era uma cidade movimentada. E podemos até dizer que Jericó era a cidade das elites.
E foi exatamente por isso que o rei criou na cidade de Jericó um centro de coletas de impostos. E ali havia uma equipe de auditores fiscais, pessoas que estavam ali responsáveis para receber esses tributos e eram chamados de publicanos. E quem era o chefe? Era Zaqueu. Claro que com sua qualificação ele conseguiu aí este emprego federal. E a Bíblia afirma que ele era rico. Agora veja bem, um homem rico, um emprego aí que eu diria dos sonhos, porém, isso tudo não era o suficiente para Zaqueu. Sabe por quê? Porque a aparência, ou tudo que a pessoa consegue nesta vida terrena, nesse sentido aqui, horizontal, olha, seja um bom emprego, seja o dinheiro, a casa, o carro, tudo isso não é suficiente para trazer alegria ao coração do homem. E Zaqueu era um desses homens, que quando você olhasse para ele, na aparência você poderia dizer, este homem é feliz, ele tem tudo que ele precisa. Mas na verdade não era bem assim. Ele foi procurar Jesus. Ele foi procurar Jesus. Eu acredito que a maior motivação de Zaqueu procurar encontrar com Jesus foi a sua necessidade. Porque a ausência de Deus no coração de uma pessoa é a maior tristeza que ele pode sentir. Não há como ser feliz de verdade, não há como ter paz de verdade sem ter o príncipe da paz, que é Jesus Cristo, dentro do nosso coração. E Zaqueu, por necessidade, ele foi procurar a Jesus. O encontro foi maravilhoso. Ele subiu a uma figueira, ele era de pequena estatura, para ver Jesus, mas Jesus é que disse para Zaqueu, desce depressa porque hoje eu vou pousar na sua casa. Zaqueu era um homem odiado, porque a verdade é que existem muitas profissões que traz ódio às demais pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é gente boa, é pai de família, é servo de Deus, mas o trabalho dele é cortar a energia daquele que não paga. Então, é a função dele, é fazer o corte de energia. E de vez em quando, alguém age até com violência, palavras desagradáveis. Ou seja, ele não é querido por todos. Então, existem muitas profissões e no caso aí do auditor fiscal, tem muita gente que não gosta. E era o caso de Zaqueu. Ele era odiado pelo povo. Existem relatos históricos que ele tinha até um apelido, chamava ele de gatuno. É o gatuno, é o ladrão. Porque as pessoas odiavam Zaqueu. Mas nesse momento, Jesus resolve ajudar a Zaqueu. Você sabia que tem pessoa que ele é rica, tem um bom emprego, mas ele precisa ser ajudado? Porque ele é carente na vida espiritual. E só a vida material não é o suficiente. O mais importante na vida de um homem é a sua vida espiritual, é a sua comunhão com Deus. E pessoas assim precisam ser ajudadas. E Jesus, naquele momento, resolve ajudar Zaqueu. Eu vou pousar na tua casa. As pessoas ficaram chateadas, não gostaram daquilo. Como é que Jesus está se dirigindo para a casa de um homem pecador? Mas é justamente isto. Essa visão, às vezes, ela prevalece até hoje. A pessoa que tem visão da igreja como lugar que existe uma seleção, e não é bem assim. Igreja não é uma seleção, igreja é o hospital. A presença de Jesus, ela está ali para curar feridas, para restaurar vidas, para restaurar pessoas. Então Jesus foi para a casa de Zaqueu porque Zaqueu realmente precisava de Jesus. Acontece que quando Jesus chega, porque a presença de Jesus na vida de uma pessoa, ela produz a mudança. Às vezes a pessoa é errada, às vezes a pessoa é ignorante,
Mas quando ele deixa Jesus entrar na sua casa, no seu coração, há uma mudança, porque Jesus transforma. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É o que a presença de Jesus é capaz de proporcionar dentro de uma casa, na casa de uma pessoa. Então, Jesus na casa de Zaqueu, a presença dele promoveu esta mudança. Foi o momento do arrependimento de Zaqueu, quando ele disse: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. Então foi nesse momento que Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a história de Zaqueu foi mudada a partir desse dia por causa da presença de Jesus. Eu quero encerrar esta palavra falando com você. Com você que talvez tenha uma aparência brilhante. Você que se produz tão bem quando sai de casa e às vezes até consegue sorrir. Mas quem sabe você é semelhante a Zaqueu. Tem uma aparência, mas parece mesmo é com sepulcro caiado, que por fora tem até ouro, mas por dentro é podridão. Eu quero falar com você que tem aparência. Aparentemente parece que você não precisa de nada, mas o teu coração está vazio, está sedento, está sofrendo. Eu quero dizer que esta dor, esta tristeza, este vazio só se preenche com a presença de Jesus Cristo. Não adianta ser ignorante e achar que pode andar sozinho. Nós precisamos de Jesus Cristo. Então tenha coragem. Se você é semelhante com Zaqueu, que os outros até pensam que você está bem, mas você tem certeza que não está bem. Tenha coragem de ser sincero, verdadeiro, arrancar essa máscara e se apresentar diante de Cristo e dizer: Senhor, tu sabes, não é aquilo que o povo pensa. Eu sou necessitado, eu preciso de ti. Tenha coragem de abrir o seu coração, a sua vida, a sua casa, para que o Senhor possa entrar e promover uma mudança. Mesmo você, talvez por causa da profissão ou por causa dos teus atos, talvez você é odiado pelas pessoas, odiado pela própria família, mas eu quero dizer, Jesus ama você. Jesus é capaz de lhe perdoar. Jesus está sempre pronto a ajudar e abençoar um coração arrependido. Então tenha coragem. Faça como Zaqueu, procure Jesus nesse momento. Abra a tua boca e diz: Jesus, entra agora no meu coração. Eu quero te servir, eu quero ser mudado pelo Senhor. Tenha coragem de dizer isso, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar por você. Eu quero orar com você que está vendo esse vídeo neste momento, no nome de Jesus Cristo. Maravilhoso e eterno Deus que estás no céu. Mais uma vez eu quero te agradecer por tua palavra, por estes registros, por estes testemunhos que nos fortalecem, que nos edifica e que nos alimenta. E nesta hora, Senhor, agradecido por este testemunho da mudança grandiosa, extraordinária que aconteceu na vida de Zaqueu, eu quero lhe apresentar aquela vida, Senhor. Aquela vida que tem aparência, que aparentemente está tudo bem, mas não está. Por fora está bem, aparentemente está bem, mas no seu interior há podridão, há pecado, há tristeza, há angústia, há sofrimento, há um vazio. Senhor, tenhas misericórdia desta vida e que através do teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, essa vida possa ser tocada
possa ser transformada, possa abrir o coração, a vida, a casa, para que o Senhor entre e promova toda mudança necessária. Eu ministro a tua bênção sobre estas vidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo continue abençoando você, sua casa e a sua família. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infalíveis consolações do Espírito Santo esteja com você, na sua casa e na sua família, desde agora e para todo sempre. Se você acredita, diga amém. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser.